Buenas noches a todos, sean todos bem-vindos a mais miércoles de consolação. Hoje parece que é só para espíritos elevados, exclusivo. Bueno, então vamos começar lendo. A mim me gusta demasiado esse livro. Essa aqui vem sempre o que um está precisando escutar. Usufruto e paciência. Ante as leis de la tierra, a propriedade pertenciente ao grupo social ou ao indivíduo é sempre a criadora de respeito. Entretanto, ante a criação divina, a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração. Se razonas em termos de vida eterna, te recordarás seguramente que tus mais valerosos ascendientes vieram a la tierra, desfrutaram-te dos bienes e volvieron a la espiritualidade, que se nos hace el campo de origen. Reflexiona en eso para que los choques de la desvinculación en el mundo não te comprometam o equilíbrio e saúde. Os seres mais queridos te buscarão a companhia ou buscaste a companhia de eles. Não obstante, surgirá no momento que se despediram de ti ou no qual te despedirás de eles, bajo os imperativos de las leis de cambio construtivo, aunque el amor permanezca intacto, presagiando las alegrias del reencuentro. Los bienes que, por ventura reuniste, se transferirão de tu nome para outros. Sejam esses outros familiares que se te ligam em la consanguinidade ou companheiros diferentes que te conferirão continuidade ao trabalho. Poder que detengas, por muito que se te demore em las manos, passará para las manos ajenas, considerando-se as transformações inevitáveis. Influência que possuas cederá com o tempo. Determinadas faculdades de la inteligência las tenderás em plano físico, mientras pueden sostener-te em corpo relativamente robusto a la maneira del violinista que solo se mantendrá em buena forma mientras consiga disponer de la integridade del instrumento. Atentos à la realidade de que todos usufrutamos recursos que, em essência, não nos pertencem. Estemos alertas, amando sem possessão e servindo sem apego. Considera a posição de usufrutuário em la que te encuentras, em la experiência terrestre, e sejam quais forem as circunstâncias adversas em las que te veas e no mundo, a paciência não te faltará. Na vida inteira, a nossa preocupação é sobreviver. Na vida inteira, como animal que somos, buscamos sobrevivência. Por isso, a morte nos assusta. Por isso que aqueles que conseguem adentrar o Espiritismo e a ser que o Espiritismo adentra,
de Ele, tem um pouco mais de calma. A morte já não assusta mais. Nós sabemos que é só um câmbio de cidade, de lugar, de amigos e de família. Segue tudo. Você vê, como ele disse certo aqui, né? Quem te ama, seguirá te amando. Quem te quer bem, seguirá te querendo bem. E os que não, esse já não interessa em vida. Aqueles que não nos querem, quem vamos ser? Paciência. Vamos fazer nossa oração para começar as charlas desta noite. Amado Maestro Jesus, aqui estamos, Senhor, nesta noite mais, com nosso coração em alegria deste reencontro, de volver a esta casa que nos llena de energia, que nos llena de satisfação, e que venimos, Senhor, sempre em busca de um aprendizado mais, em busca de melhorar um pouco mais, em busca desses irmãos espirituais que nos intuem e que nos conduz para as coisas melhores, para as decisões mais acertadas que podemos dar. Te pedimos, Senhor, que esta noite mais seja esta noite de bendição, onde possamos escutar o Evangelho, o Pão Nostro, e que estas palavras puedan penetrar a nossos corações e nos fazer melhor em nossa mente, em nossa alma, em nossa conduta, em nosso dia a dia. Que a paz de Cristo esteja conosco e com todos vocês. Que assim seja. Agora vamos quedar com o Jason, que vai para o nosso. Buenas noches para todos, mucha paz, hermanos. Bueno, hoy me toca leer el Pan Nuestro, el capítulo 79, y el título es El más y los discípulos. Todo puedo en aquel que me fortalece, dijo Pablo a los Filipenses 4:13. El discípulo aplicado asevera: de mí mismo nada poseo de bueno, mas Jesús me suplirá de recursos según mis necesidades. No dispongo de perfecto conocimiento del camino, mas Jesús me conducirá. El aprendiz perezoso declara: no dudo de la bondad de Jesús, mas no tengo fuerzas para el trabajo cristiano. Sé que el camino permanece en Jesús, mas el mundo no me permite seguirlo. El primero galga la montaña de la decisión, identifica sus propias flaquezas, entre tanto confía en el divino amigo y delibera vivirle las lecciones. El segundo estima el descanso en el valle profundo de la experiencia inferior. Reconoce las gracias que el Maestro le confirió, sin embargo, prefiere hurtarse de ellas. El primero fijó la mente en la luz divina y sigue adelante. El segundo paró el pensamiento en sus propias limitaciones. El más es la conjunción que, en los procesos verbalistas, habitualmente nos define la posición íntima ante el Evangelio, colocada al frente del santo nombre. Nos expresa la firmeza y la confianza, la fe y el valor. Con todo, localizada después de él, nos sitúa en la indecisión y la ociosidad, la impermeabilidad y la indiferencia. 3 letras apenas nos denuncian el rumbo. Así recomienda mis principios, mas Jesús pide otra cosa.
Así aconseja Jesús, mas no puedo hacerlo. A través de una palabra pequeña y simple hacemos la profesión de fe o la confesión de ineficiencia. Recordémonos lo que Pablo de Tarso, no obstante apedreado y perseguido, consiguió afirmar victorioso a los filipenses: todo puedo en aquel que me fortalece. Es así, como dice acá, Dios me va a dar fortaleza para poder explicar, ¿verdad? O sea, Jesús me dará sus recursos según mis necesidades. Y acá el primero identifica sus propias flaquezas, ¿verdad? Confía en el divino amigo. Fijó la mente en la luz divina y sigue adelante, ¿verdad? O sea, escuchó lo que le decía Jesús y siguió adelante, ¿verdad? El segundo, entonces, se llevó al descanso en el valle profundo de la experiencia inferior, o sea, un poco de pereza, ¿verdad? No siguió las enseñanzas del Cristo, entonces se mantuvo en esa posición, ¿verdad? Y esta lección lo que nos dice que es que nos da un respaldo para seguir adelante y seguir su enseñanza, ¿verdad? Y es el libre albedrío de cada uno, podemos seguir o no, ¿verdad? El que sigue, todo bien, y el que no sigue, se queda en el profundo, en la experiencia interior, ¿verdad? Y como dice el refrán, ¿verdad? El maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿verdad? Y para finalizar, como dijo Pablo de Tarso, todo puedo en aquel que me fortalece, ¿verdad? Porque él fue apedreado, sin embargo, y consiguió afirmar victorioso ante los filipenses: todo puedo en aquel que me fortalece, ¿verdad? O sea, escuchando la palabra y las enseñanzas de Jesús, podemos seguir el camino perfecto, ¿verdad? Que sea queda libre albedrío de cada uno, seguir bien o no seguir, ¿verdad? Y confiar en uno mismo. Eso es todo. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias, Jesús. Muchas gracias. El libro Pablo y Esteban conta bien la historia de Pablo y de Esteban. Es un libro sensacional. Son cerca de más o menos 400 páginas, pero cuando começa a ler, não dá ganas de parar, porque é espetacular. E a vida de Pablo é algo que nos convence totalmente dessa capacidade, desse poder que Cristo tinha. Nosotros en la casa tenemos día lunes a las 19 horas uma reunião onde 30 minutos estudio del libro de los Espíritus. Se lê pergunta, se comenta, chega a alguma conclusão e eu creio que estamos leyendo aí por lá várias vezes, em cada vez que lê, se encontra algo novo, se aprende algo diferente. É impressionante isso. Dom Sebastião, creio que já leu mais ou menos umas 2.000 vezes, né? Todo o livro dos Espíritos. E na segunda parte, os 30 minutos de 19h30 às 20 horas, se hace oração a favor daqueles que têm os nomes escritos no quaderno. E, ultimamente, está crescendo este grupo, né? Na época estava Dom Sebastião solo, depois foi se somando. Hoje, em média, temos 4, 5, às vezes até 6 pessoas. E a oração em grupo,
a favor de alguém resulta, chega. Né? Hoje, aí, quando estudávamos, Lúcia comentou este comentário que Divaldo Franco hizo a respeito da guerra que está aí na Palestina. E ele dizia, não hace falta que nós estejamos inteirados de toda a guerra, de quantos que matam, que isso, que não. Hace falta que nós outros emitamos um fluido positivo hacia esta gente, um algo bueno hacia esta gente. Né? Porque é uma guerra de 6.000 anos, que eu creio que vai tardar mais 6.000 anos por adiante. Então, o único que nós podemos fazer é emitir fluidos positivos a eles, pedir por eles, né? Porque há muita gente aí inocente também, que vieram de outro lado. Então, a los martes e jueves tem sessões mediúnicas com grupo cerrado, com as pessoas que já frequentam, que já tiveram cursos para este trabalho. A los jueves, como amanhã, vamos ter encontro com a assistência social. A casa tem um grupo grande de pessoas que seguem há muitos anos vindo e com seus familiares a los jueves. E é uma reunião muito simples, não tem nada de extraordinário. Servimos um cozido com leite, uma galeta para esta gente que vem. Em média, entre 60 a 70 adultos, 20 a 30 a 40 criaturas. E para as criaturas, sim, estão buscando gulosinas, algo mais. E eles quedam na salita do fundo e sempre tem alguém que vem para atender essas criaturas. E tia Glória ou Sheila fazem uma charla. No último jueves que passou, eu quedei mirando e tia Glória falava aqui, e mira que nós teríamos 30 criaturas, nós teríamos um controle. Boa parte estava lá e os masticos queda com as mamãs aqui. Houve um momento que esta sala estava num silêncio total, coisa que é difícil, com tantas criaturas. E a gente percebia as pessoas conectadas, escutando. Né? São gente simples, são gente del banhado, a maioria não frequenta nenhum tipo de religião, nada, são pessoas que... Então, se a gente vê que, mais allá de qualquer coisa material que nós possamos entregar a essas pessoas, como vamos ser agora no fim de ano, vamos armar 80 canastas, por isso estamos pedindo víveres, algumas coisas já temos, e estamos pedindo ajuda de toda forma. Aí tem um cartãozito também, Lorena tem lá na mão dela, e várias pessoas podem, com este cartãozito, fazer uma donação mensual de quanto pode dar. Com isso aí também vamos complementando, né, para lograr armar essas 80 canastas para esta gente. Pero mais além de tudo isso, o que se percebe claramente é que eles levam daqui também essas ensinanças espirituais. Eles levam esta luz, por mais pequena, pero é algo hecho de uma forma com muito amor, com muita dedicação. Né? E eu também invitaria os três, aqueles que podem vir. Né? Nós abrimos as portas às 12h30, pero começamos os trabalhos aqui entre as 10 e 10h30. Se prepara o bazar, com todas as donações que vêm, se põe no bazar. Tudo que vem aqui vai para o bazar. E se vende isto por valor nominal, para dizer. A roupa se vende por 1.000 guarani, por 2.000 guarani.
Então, tem pessoas que levam 5 peças, 10 peças. Então, isso ajuda muito eles. Alguns, inclusive, levam e revendem. E com esses recursos também é revertido para eles. Porque no final nós compramos, quando termina toda a reunião, o salão está sujo, os banhos todos. Então, cada 5 ou 6 senhoras, normalmente 6, do mesmo grupo, e eles nos ajudam a limpar tudo. Lavamos todo aqui, lavamos todo o banho, deixa tudo limpo. E nós entregamos a eles um paquete com 6 produtos, com 6 víveres. Um fidel, extrato, harina, coisas poucas. E muitos deles dizem, com isso aqui eu passo as totoboemes. Então é muito fácil a gente ajudar, porque não custa tanto. Com tão pouco se pode fazer muitas pessoas felizes. Né? Porque uma madre que às vezes não tem um pão para el hijo, sofre. Quando ela tem um fidel que ela possa ser, uma tortilha que ela pode ser, alivia muito. Então agora vamos quedar com a Sheila, que vai nos falar do Evangelho. Buenas noches. Hoy nos toca el capítulo 16 y es Jesús en la casa de Zaqueo. Y como todos los miércoles, como ya tenemos de praxe acá, estamos aquí para buscar algo más, ¿verdad? Porque nos hace bien. Entonces puede ser que buscamos una experiencia, claro que siempre basado en nuestro Evangelio. Puede ser un pedido de socorro, puede ser un hombro amigo, porque acá nosotros estamos para eso. Eso quer dizer consolação. Eu sempre adentro e temos nossa Bíblia, vamos dizer assim, nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, verdade? E hoje, Jesus em la casa de Zaqueu, vocês vão hasta sonhar com Zaqueu, de tanto que eu vou falar Zaqueu, Zaqueu e Zaqueu. Essa parte do Evangelho não dá uma página, não completa uma página, são, eu creio que 3 ou 4 párrafos, mas é de uma beleza, é de uma satisfação falar tudo isso, que nós temos uma visão de Zaqueu, verdade? Então, vamos começar, vamos ter mais essa. Vamos fazer uma transformação, vamos ter uma transformação junto com Zaqueu. Vamos tentar. Então, Zaqueu, eu trago minha copia aqui, les cuento, porque eu não posso quedar-me sem, porque depois eu me vou e digo, eu não disse isso, eu não disse aquilo, e a mim me encanta fazer. Eu sou Capricórnio, terror, uma cabra mala. Estou melhorando já. Então, Zaqueu foi uma figura curiosa, nos diz, e prominente na Bíblia. E também está em nosso Evangelho. Porque se está na Bíblia e está em nosso Evangelho, quer dizer que Kardec também sentiu ganas, algo tuvo para poder dizer e falar com os Espíritos para saber esclarecer tudo isso, verdade? Então, como está em nosso Evangelho, que mostrou, como diz, a transformação possível para todos os outros. E era como era essa transformação? Essa transformação de Zaqueu foi através da fé em Jesus. Então, um encontro com Cristo
puede levar a uma experiência que nos cambia a vida, nossa existência. E como demonstra este senhor, que era rico, pero uma estatura chiquitita, ele era muito bajito, Zaqueu, e ele era cobrador de impuestos, ele era recaudador de impuestos na cidade de Jericó. Então, um dia Zaqueu escuta que Jesus iria estar de passagem a Jericó e pensa: necessito conhecer a este senhor muito famoso e quero conhecer-lhe de cerca. E empieza a planear. E aí está sua transformação, sem saber que já estava sendo transformado. Zaqueu, porque ele já empieza a querer estar cerca de Jesus, verdade? E como ele era muito chiquitito, tinha a estatura muito baixa, ele pensou: subo em um árvore para ver-lhe quando passa por acá, verdade? E quando Jesus estava passando, se acercou Jesus e lhe disse: ei, Zaqueu, bájate de aí pronto, porque tenho que hospedar-me em tu casa. E ele bajou em seguida. Imagina o susto que não levou Zaqueu. Jesus mandando bajar del árvore. E ele bajou em seguida e lhe recebeu a Jesus muito contente, pero muito contente. E assim sucedeu, verdade? E havia muita gente aí cerca, porque ele, como era chiquitito, teve que subir em el árvore, porque senão não ia conseguir ver onde estava, de onde venia e como ia ser Jesus, verdade? Então, ao ver isto, começaram todos os que estavam aí a murmurar, dizendo: Jesus ha entrado a hospedar-se em la casa de um pecador. E ao ver isto, começaram todos a fazer um ruído, não sei o quê. E Jesus, com Zaqueu, já de pé, verdade? Dijo a Jesus, rapidíssimo, antes que Jesus lhe diga algo: mira, Senhor, Zaqueu e Jesus, mira, Senhor, vou a dar a los pobres mitad de mis bienes, e se ha defraudado a alguém, le restituiré 4 vezes mais. Cola de paja, verdade? Porque ele já sabia o que ia ser. E Jesus lhe dijo: hoy ha llegado a salvação a esta casa, Zaqueu, porque também sos el hijo de Abraham, que era o que eles creiam na época, e também el hijo del hombre. Então ha venido a buscar lo que se le había perdido. Então, a figura de Zaqueu, como não era das melhores, já por sua profissão, vamos dizer assim, verdade? Chiquitito, cobrador de impostos, rico, e era meio que despreciável, porque ele só não cobrava o que devia. Tinha uma trampita aí, verdade? E assim levava a sua vida. Então, pero vamos aprender com Zaqueu 10 lecciones, 10 transformações, por el menos, en ese meio párrafo aí. A primeira transformação, o primeiro desejo que teve Zaqueu foi conhecer a Jesus. Ele queria conhecer a Jesus, tinha um interesse. Então, quando saiu de sua casa, saiu com esse propósito, com esse desejo, queria conhecer a Jesus. E nós outros, que pensamos quando saímos de nossa casa e vamos a alguma parte? Venimos acá, ou vamos à missa, ou vamos a um templo? Que nós outros pensamos? Qual é o desejo que mueve nosso coração para sair de la casa, verdade? E temos que saber que todo desejo, todas as ganas é buena, tudo é bueno,
pero sempre melhor é quando queremos conhecer a Jesus, verdade? Segundo desejo que nos dá Zaqueu, ele era superar os obstáculos. Então, quando Zaqueu sai de sua casa que queria conhecer a Jesus, o que encontra? Um obstáculo. E é a quantidade de gente que estava aí também querendo estar com Jesus. Pero ele, Zaqueu, chiquitito, bajito, tinha esse obstáculo de poder chegar e acercar-se a Jesus, verdade? E nós outros, quando nos proponemos a conhecer a Jesus, quando chegamos, como eu disse, a uma igreja, a um centro espírita, verdade? Também encontramos muitas pessoas que também estão buscando algo, verdade? E nós outros somos mais e temos que vencer e chegar, como isso Zaqueu superou o obstáculo. Terceiro obstáculo, o desejo. Lógico, para conhecer sempre Jesus, lhe obrigou a ser criativo. Ele tinha que resolver seu problema, tinha que ser criativo. Então, se outra vez, verdade, chiquitito le hizo a mover-se e pensar, e não desanimou, se esforçou, cambiou de atitude e subiu no árbol. Subiu. Ele queria ver e subiu e conseguiu, verdade? Então, esse obstáculo ele também lhe saiu bem. E em nossos momentos de dificuldades, temos que ser criativos em lugar de desanimar. Temos que esforçar-nos, temos que reinventar algo, encontrar uma maneira, como Zaqueu, subiu em el árbol e subiu e já foi criativo e saiu. Quarto desejo. Quando ele sube em el árbol e se instala, imaginemos nós outros em um teatro e estamos em minha época era frisa, agora é camarote, verdade? Então Zaqueu estava em seu camarote, em el árbol, verdade? E como se fosse um palco, ele veia todos, sentado, arriba de todos, espetacular visão tinha Zaqueu de Jesus. E estava feliz, porque superou. Pero, quando Jesus se acerca, lhe diz, bájate desse árvore, Zaqueu. Zaqueu pensa, que coisa, a hora que estou bem, verdade? Instalado, super instalado, como nós outros acá sentados, aire, luz, limpo. Zaqueu pensa, justa hora me manda bajar. Então, como nós outros também nos despertamos e oramos. Vamos a comer, agradecemos a comida. Vamos a dormir e hacemos nossa oração confortavelmente, espiritualmente bem, verdade? Creemos, pero não creemos, não é assim. Porque vem Jesus e disse, tenéis que bajar del árbol, porque tenéis que estar cerca mío, caminar comigo, não estar solamente me observando de lejos, que é muito fácil, verdade? É cômodo, sempre como dizemos, é cômodo. Então, já nós vamos ao centro, nós vamos à missa, nós venimos acá os miércoles de consolação do centro e estamos todos bem acomodados, todos tranquilos, verdade? Pero não é assim. Nós temos que estar cerca de Jesus, cerca de Ele, sempre caminhar com Jesus, invitar a gente a caminhar, vivenciar ao lado de Jesus. Então, temos que bajar de nossa zona de conforto e entender todo isso. Isso está para nós outros entender. O quinto desejo de Zaqueu.
Receber Jesus com alegria. Não é que vai chegar allá chorando, não. Receber com alegria. Quando Zaqueu escutou a Jesus que disse: hoje me vou hospedar-se em sua casa. Diz que Zaqueu le recebeu com muita alegria. E quem não se vê em Jesus, verdade? Quem não vai estar alegre, tranquilo, feliz? Então, quando recebemos, quando escutamos e respondemos a Jesus com alegria, não temos que ser pesados, não temos que ser mal-humorados, temos que ser alegre. Não é uma carga receber a Jesus. Não é uma carga. Não é tampouco uma obrigação. E não é uma coisa que não temos que fazer, verdade? Temos que ter esse motivo de buscar tudo com alegria. E Jesus nos invita a ir, se Ele nos invita a ir a uma reunião, a um templo, que é isso? É sua casa. É um retorno, verdade? Zaqueu lhe invitou e nós nos damos conta que temos que ser alegres e procurar a casa também de Jesus. Porque infelizmente já não está. Então, vamos com alegria, com satisfação e deixar de sermos molestosos. Vamos estar bem. Sexto desejo, já faltam 4 minutos. Zaqueu aprendeu a aceitar as críticas. Por quê? Porque quando Jesus entrou à sua casa, todos os que estavam afuera disseram, verdade? Jesus entrou à casa do homem pecador. Então, Zaqueu e Jesus escutaram tudito o que a gente dizia. E Jesus completou: eu não vim para os que merecem, e sim para salvar os que necessitam de mim. Verdade? Então, temos que prestar atenção. Necessitamos? Vamos bater na porta e vamos, felizes, contentes, buscar algo. Então, Zaqueu escutou, mas não se afastou, não teve nenhuma reação. Foi uma crítica construtiva. Verdade que nós sempre dizemos: isso é uma crítica construtiva. Por quê? Porque quando se nos acercam com a desculpa da crítica, de comentários construtivos, já sabemos que nos afeta. E por que nos afeta? Porque somos orgulhosos, não queremos saber de nada. E onde está nossa autoestima? Baja-se, verdade? E Zaqueu não bajou, escutou e foi adelante. Então, vamos escutar, porque pode ser positivo e ser negativo. Vamos adelante e vamos ser como Zaqueu, verdade? Ele escutou a Jesus e seus vizinhos também. Então, crescemos quando sabemos escutar. Podem ser críticas, podem ser conselhos, mas temos que saber escutar. Agora, o 7º, vamos ser generosos. Quando Zaqueu, mire, se hoje eu ia ganhar por dizer a palavra Zaqueu, eu ia estar milionária. Pero é uma beleza essa história. Quando Zaqueu disse a Jesus, e como ele era riquíssimo, verdade? Vou a dar a metade de mis bienes. E nós outros, o que pensamos? Deus nos deu ser hermanos, verdade? E que hizo Jesus? Nos deu su Hijo único. Que generoso que é esse Deus, verdade? Deus nos deu Jesus, su único Hijo. Então, para economizar em la generosidade, ¿para quê? Vamos ser generosos. Deus quer mais que Deus que nos donou, que nos deu o homem mais puro, espetacular. O exemplo, Jesus em la terra, ¿verdad?
Entonces todo es válido, conocimientos, alegrías, felicidades y mucho más con la generosidad. Y el 8º, Zaqueu dijo, voy a restituir, voy a reparar, ¿verdad? Cuando dijo, voy a dar 4 veces más do que le debo, cuando le debo. Entonces no era solo en plata que decía Zaqueu, no era solo en plata, porque él se reformó, entonces él pensó y ya dijo, yo voy a dar mitad de mis bienes y después voy a dar 4 veces más, ¿verdad? Entonces cuando nos damos cuenta que estamos en deuda, puede ser cualquier tipo de deuda, ¿verdad? Nosotros tenemos que reparar, por ejemplo, no es solo como dije en plata. Si hoy yo abracé 2 veces, mañana voy a abrazar 4 veces. Si eu besei a minha mamá, a mi papá 2 veces, mañana voy a besar 4 veces. Entonces también tenemos ese pecado que es la omisión. Nosotros omitimos porque de repente omitimos porque en un templo, vamos a decir, en una casa, en una iglesia, nosotros podemos donar, nosotros podemos reparar, restituir con nuestra presencia. Y eso no es plata, no necesita plata, ¿verdad? Entonces, después, más tarde, como hay una frase de Chico Xavier que dice, nosotros después vamos a decir, ¿por qué yo no usé mi tiempo para eso? ¿Verdad? Entonces será la época de reparar, de restituir todo eso. Entonces, yo creo que ahora nosotros tenemos que hacer como Zaqueu, todo 4 veces más. Él nos dio la mitad, después debía hacer más, entonces vamos a hacer 4 veces más. Entonces a la figura de Zaqueu ya empieza a mejorar, ¿verdad? Ya no es más aquel rico, chiquitito, no sé qué, él ya se restituyó 8 veces. Vamos para la 9ª, que está terminando. Él nos enseña a ser instrumento de salvación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entró en la casa de Zaqueu, Jesús dijo, hoy llegué a esa casa con la salvación y le di la salvación a esa casa. ¿Y cómo decir que no es verdad? Él estaba ahí para mejorar todo, ¿verdad? Y si llegó Jesús, ¿qué esperar? La salvación. Pero la pregunta es, ¿quién llevó Jesús a esa casa? ¿Quién llevó Jesús a esa casa? El propio Zaqueu. ¿Por qué? Porque salió corriendo a la mañana de su casa, subió al lago, desció del lago, caminó con Jesús y lo llevó a su casa. Imaginemos nosotros, simples mortales, llevando Jesús a nuestra casa. Es llevar la salvación. ¿Qué tenemos que hablar de Jesús? Por donde pasaba, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si nosotros tenemos y trajimos Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros trabajos, ¿qué más vamos a necesitar para salvarnos? ¿Verdad? Nosotros ya sabemos que somos instrumentos de salvación. ¿Por qué? Porque ejemplificamos todo lo que aprendimos de bueno. Entonces solamente las enseñanzas de Jesús sabemos que nos salva, nos libera. Y nosotros somos el instrumento que levamos, liberamos y somos o seremos un Zaqueu. El último ya. Zaqueu tenía el sentido de pertenencia. Ele não vivia solo, vivia em uma sociedade, ¿verdad? Parte de uma sociedade que era
se dizia, como dijo el hijo de Abraham. Entonces, somos todos o quê? Herederos de Deus. Somos herederos de Deus. Somos todos parientes. E não é nunca vamos estar solos. Porque Deus não desampara e não deixa a nadie solo. Ele está sempre com nós outros. Nós outros temos que ter isso bem claro. Nós outros nunca estamos solos. Não vamos entrar porque já está indo melhor. Então, vamos aprender desse Zaqueu, chiquitito, pecador, verdade? Imperfeito como nós outros. Vamos aprender de ele, que tinha tanto, que foi elegido por Jesus para melhorar, para se transformar. Por isso que nós temos que ler e compreender do que leemos e que temos, verdade? Então, temos que ter essas atitudes que nos vão fazer muito mais grandes, muito mais felizes, muito mais alegres. Vamos pôr em prática essas ensinanças de Zaqueu e cresçamos e nos alegremos. Vamos nos alegrar de receber e levar a Jesus para mais conhecimentos, para a gente que tenha mais necessidade. Essa é nossa consolação. E aqui nós outros estamos. Ojalá com essas 10 transformações de Zaqueu podemos consolar. Eu me consolei muitíssimo fazendo isso, porque cambiou totalmente a figura de Zaqueu comigo, verdade? E que Jesus nos bendiga sempre. Muitas graças. Graças, Sheila, para levar Jesus à nossa casa, vale qualquer sacrifício. Rapidamente, antes de nossa oração de encerramento, eu queria dar uma indicação a todos vocês. Eu creio que muitos de vocês já leram da Gênesis. Gênesis é livro. Eu creio que nos 5 livros de Kardec tem uma importância extraordinária. Pela Gênesis é um reporteiro, é um informativo que ele junta desde o princípio até os tempos atuais. E uma volta eu leí, como leemos sempre, rapidamente. Então, aí estou relendo de volta, e ayer eu leí uma partecita pequena, capítulo 3, na página 81, vocês vão encontrar El bem e el mal. E nesta página tem uma pequena parte que ele fala, que ele está explicando ao detalhe, porque muitas vezes nós outros nos perguntamos, cada tanto me hago esta pergunta, por que Deus já não hace todos os filhos perfeitos? Para que tanto trabalho, né? Venir aqui na Terra, em outros planetas, viver, morrer, encarnar, errar, volver, por que já não? E aí tem a resposta. Impressionante a forma clara que vem essa parte de Gênesis. Vale a pena ler, porque quando nós outros somos espírita, não temos que ter medo de dizer que somos espírita, porque isto é uma covardia que muitos espíritas têm por temer. Não temos, e temos a obrigação de passar adelante aquilo que aprendemos do Espiritismo. É uma verdade absoluta, não é uma crença, não é que creemos que não, é uma verdade absoluta. Falar da reencarnação é uma verdade absoluta. Ajudar as pessoas a não temer, porque tem pessoas que passam de 60 anos
e entra em crises, entra em depressão com medo da morte. É uma certeza absoluta, é uma questão de tempo, não mais. E o Espiritismo é um consolador. Fazemos nossa oração para terminar, que nosso horário já está. Senhor Jesus, te agradecemos por este dia mais, te agradecemos por esta oportunidade, por tudo que escutamos esta noite, Senhor, que aprendemos um pouco mais, pelos amigos que estão conosco, por aqueles que também, por um ou outro motivo, não podem estar. Que a paz do Senhor e sua mano verdadeira e que os buenos espíritos estejam com todos nós outros e com eles. Nos dê, Senhor, a oportunidade de volta para o próximo miércoles e nos conduzca hoje em paz e tranquilidade aos nossos hogares. Bendiga esta casa hoje e amanhã, principalmente, Senhor, por todas essas pessoas que vêm aqui em busca de diálogo. Que tu, nobre, possa ser amado e querido, como Zaqueu também te queria. E isso todo o sacrifício que Sheila nos contou. Que assim seja, em nome de Cristo. Boas noites a todos, muitas graças pela presença e agora vamos para o nosso passe e água fluidificada. Você notou? Olha, tá vendo?